Pessoal, estamos aqui então, mais uma gravação do podcast da Vetlog. De novo, né, diretamente, a gente está no meio do Vet Connection 2025, tá? Um evento que trouxe muita veia e muito assunto de empreendedorismo, tem muito assunto técnico, mas acho que veio com um pouco dessa pegada de falar com o empreendedor, que tem tudo a ver com a Vetlog, então, por isso, acabamos criando um stand podcast, né? Um stand estúdio de podcast, e estamos trazendo gente para realmente falar de assuntos relevantes, como é a nossa temática, fazer a gente crescer junto, como é a missão da Vetlog, desenvolver o mercado veterinário. Nesse momento aqui, então eu estou aqui comigo, ao meu lado, com a Isabel Palma e o Diego Gonzalez, advogados, né, da VetJus, e com o Lucas Turk, empresário, hoje do grupo, tocando aí o Grupo Turk, que vai falar um pouquinho mais sobre o grupo e nossos desafios nessa área jurídica. Lucas, vamos começar contigo, então te apresenta aí brevemente sobre. Então, eu sou o Lucas Turk, eu já trabalho aí há mais de 16 anos na área, eu tenho a Pet Center Canoas, tenho a clínica veterinária da OEA Tainê, ambos 24 horas, depois montei o Lab Center Vet, que é um laboratório B2B que presta serviço aí para quase 300 clientes, que são outras clínicas ou profissionais autônomos, e agora, mais recentemente, faz um mês, o Hospital Floresta, também 24 horas. Então a gente tem essas 4 empresas do segmento veterinário aí nesses mais de 16 anos à frente. E aqui, muito obrigado por poder estar aqui dividindo esse espaço de novo contigo. Eu fui o primeiro do podcast, olha que honra. Que honra. E hoje não como convidado, como co-host. Olha aí, ó, co-host. Tá aqui a trabalhar. E para vocês eu vou pedir para se apresentarem, obviamente, e também falar um pouquinho da VetJus já, um pouquinho do quais são os serviços, o que é a VetJus. Acho que aproveita o embalo para... Eu sou Isabel, eu sou a idealizadora, sonhadora da VetJus. E a VetJus é uma consultoria jurídica para médicos veterinários, né? Nós somos todos advogados, mas na VetJus a gente trabalha mesmo com essa parte de consultoria, tanto preventivo quanto, né, assessoria para resolução dos problemas que são ligados, claro, à área jurídica, mas é muito mais profundo, né, do que um escritório de advocacia. A gente realmente busca, muitas vezes, a causa raiz do problema para que ele não mais aconteça, não apenas resolver aquele problema pontual, né? Diego, por favor, me complemente. E estamos aí, né, há mais de 12 anos também atuando com o segmento veterinário, e o foco não é só o médico veterinário em si, mas também os estabelecimentos, hospitais, clínicas, laboratórios, enfim, todos os tipos de empresas de educação veterinária, né? Todas as empresas que são do segmento veterinário e que estão no meio veterinário, a gente tem já o know-how para atender, para assessorar em toda a parte preventiva jurídica e também, claro, numa solução, ou pelo menos uma tentativa de solução de algum conflito que venha a surgir daqui a pouco com um empregado, com um parceiro, com um fornecedor e, lógico, com a dor de cabeça maior de todos da área veterinária, que geralmente é o cliente, né? Que a gente sabe que é um cliente exigente. E aí, começando a falar dessa parte jurídica, como que está o cenário hoje jurídico? O que vocês mais veem dentro de uma rotina? Quais são as principais casuísticas? Como que está esse cenário jurídico dentro do mercado veterinário? Bom, então, a gente tem 2 desafios muito grandes aí para o ano de 2026. O primeiro é a reforma tributária, que vai mudar toda a dinâmica. Lógico, ainda é uma mudança muito pequena dentro de toda a mudança que vai ocorrer lá até 2033, mas a gente sabe que muitas empresas, muitos profissionais, eles ainda não olharam para isso e falta um mês para 2026 chegar. E lógico, mesmo quem já fez alguma coisa, fez algum movimento, também não tem certeza, porque ainda estamos numa certa situação de insegurança jurídica. E ainda tem muitas normativas para saírem. Exatamente. A Receita Federal, os órgãos fiscais ainda não regulamentaram toda a reforma. E a gente tem um outro desafio muito grande, que é o crescimento dos grandes players, principalmente os planos de saúde, né? Até os últimos anos aí no mercado a gente tinha 1, 2, 3 planos de saúde isolados em algumas regiões. Hoje a gente está começando a encarar isso de uma forma diferente. Os planos, eles se massificaram muito. É só olhar para a carteira deles, só olhar para o volume financeiro que eles estão lidando, volume de credenciados que eles estão lidando e, logicamente, tu agregando um player a mais, um personagem a mais dentro do mercado, que é o plano de saúde, tu tem mais alguém para te relacionar, mais alguém com quem tu vai ter eventualmente conflitos. E aí que entra muito a parte jurídica, claro.
E quem hoje busca VetJus, vamos dizer, busca... O que mais motiva um veterinário? Só vou ter que buscar. O que são as casuísticas assim que mais... Então, embora o Diego tenha trazido 2 problemas bem do gestor, assim, normalmente os problemas que eles veem de imediato é um problema com o cliente. É um problema bem imediato, porque eles nem pensam, às vezes, em coisas mais profundas, assim. Às vezes, sabe que vai ter um problema, né, de, sei lá, tributário, ou não sabe que pode ter alguma situação diferente com plano de saúde ou com algum outro tipo de contratos. Os problemas mais comuns que chegam pra gente são problemas com clientes. É reclamação na internet, processos, né, éticos ou processo judicial, e cliente contestando mesmo, né, querendo o valor de volta, alguma coisa assim. Normalmente eles chegam já num estado de exaustão, assim, de, cara, eu não aguento mais. Se não é um problema muito pontual, assim, um processo, cara, eu não aguento mais reclamação na internet, não aguento mais cliente me enchendo o saco. E aí é que eles veem a ligação com o jurídico. Só que depois que eles chegam, a gente abre um mundo muito diferente, né? Que daí eles percebem que tem muito mais que isso. Para mim, o que eu vejo que essa é a ponta do iceberg, né? É o que está enxergando ali. Quando a gente traz para o começo da cadeia, para o passo a passo, a gente começa dentro da universidade. Aí eu, a equipe lá das empresas, não, vamos para dentro da universidade então. E esse foi o plano de ação para 2025. O plano que eu esqueço de postar, né? Não sou do Instagram, como eu brinco. Mas vamos para dentro das universidades, falar para os alunos, até eu te pedi para me abrir lá em Caxias uma oportunidade, quando foi palestrar lá, para que dentro da faculdade eles entendam que eles são vendedores, que eles são solucionadores de conflito e que o veterinário mais vai fazer é lidar com pessoas. Eu gosto de bicho, não gosto de pessoas, então eu vou ser veterinário. É como um pediatra dizer que não gosta de se relacionar com as pessoas, por isso eu vou cuidar de bebê. Mas aí quem é que leva o bebê e quem é que leva o Toby para atendimento, né? Quem é que paga a conta do Toby? Exato, quem é que paga a conta, qual é o cartão de crédito do Toby? Não tem, né? Então, como que a gente começa lá atrás para o aluno, quando ele se formar veterinário, ele saber que sim, ele é um solucionador de conflito, sim, ele pode formar esse conflito e como que ele vai vender, se sustentar e gerar toda a cadeia em si. Então aí chega nesse ponto, eu estou exausto, eu não consigo mais, por quê? Porque às vezes ele quer ter só razão e ele não consegue enxergar a figura como um todo, falando no bom português, né? E complementando, a gente tem também conflitos societários no meio veterinário, isso é muito comum também. A gente tem uma clínica formada por vários veterinários que daqui a pouco um não quer mais ou eles têm algum conflito e aí entra a parte jurídica também e todo um cuidado porque são profissionais de uma área diferente, né? E também conflitos trabalhistas, que é um dos grandes problemas ou uma das grandes preocupações que todo gestor, aí não só se limitando ao veterinário, mas todo gestor de clínica ele tem, porque a gente sabe da dificuldade que hoje é contratar de forma extremamente regular, CLT, por exemplo, um veterinário. Então, tu tem que partir para outros modelos de contratação e que, volta e meia, pode aí te causar uma preocupação. E que eles, via de regra, desconhecem, né? Parece que ou são CLT ou é completamente informal. E existe um mar de opções naquele meio e que não é uma coisa irregular, que é uma coisa que pode ser boa para todo mundo, né? A gente estava conversando um pouco antes, eu sou muito guerreira dos veterinários, né? De gente tem que valorizar e tal. E tu não ser contratado CLT não quer dizer uma desvalorização do veterinário. Ao contrário, vai ganhar mais dinheiro. Exatamente. Só que essa contratação ela tem que ser realista, ela tem que ser justa, tem que ser formalizada. adequada. Exatamente, entendeu? Qual é o modelo que vai ficar melhor pra gente e seguir a risca aquilo, né? Não ser um contrato bonito que não se aplica. Por isso que eu digo que a gente tem essa parte bem da consultoria, assessoria mesmo, um pouco diferenciada, né? Que normalmente o advogado vai te mandar um contrato e executa aí. E a gente, mas vai ser executado isso? Qual que é o melhor contrato para tua clínica, né? Eu vou dizer que eu testei eles, tá? Faz menos de 2 meses que eu contratei eles, né? Ou 2 meses, talvez agora, fechando. E aí a Isabel disse, me manda os contratos que tu tem. Eu disse, não, tu não tem? Não, eu não disse isso. Não me manda os contratos. Não, tu vai fazer do zero, como tem que ser, nós vamos trabalhar contigo e dane-se o outro. Né? Vamos fazer um contrato agora, porque o outro contrato é muito antigo, uma veterinária, de uma advogada que eu chamei que não era da área, né? Então agora o pessoal da VetJus também sou cliente deles. É que eu acho que isso é uma questão quando a gente fala de posicionamento de vocês como marca, mas para nós do mercado,
para absorver com ganho é tá setorizado. Vocês estão vivenciando as dores deste segmento, vamos dizer assim, estão testando contratos. Né? Estamos testando contratos com uma forma experiente. Então isso eu acho que é super válido. Mas eu acho que são várias demandas aqui que a gente conversado que começou o assunto. Eu acho que a primeira delas, que a gente pode começar a falar, é sobre o que vocês colocaram, que para mim já foi uma surpresa, que a primeira e principal queixa ou demanda é do tutor, responsável, dono, para com um serviço. Isso é o que chama. Como todo serviço potencial, mercado potencial, vocês entram por aí, é bem aquilo, faz 2, 3, 5 perguntas, dá para ver que é um mar de coisa para ser feito lá dentro para organizar a casa toda. Né? Mas começa com uma dor, né? O bom é que a gente tem mercado para isso. Agora, sim, vamos então, nessa primeira dor específica, e aí tu tendo exemplos práticos também para dar, mas vocês, no meu ponto de vista, o que protege ou defende um veterinário clínico de um caso assim seria um prontuário bem feito. Agora, aí eu não sei do que vocês vê, e também nas consultorias, como é que funciona isso, se vocês ajudam, auxiliam a clínica a criar porque prontuário é processo, né? É criação de processo. Então, frente a essa, o que vocês me dizem? Não, é só ia dizer, né? O prontuário completo ele serve para tudo, tá? Não só para se defender de um problema com o cliente, mas até na relação, por exemplo, com o plano de saúde. Se o plano de saúde glosar o teu atendimento e o teu prontuário estiver bem preenchido, ele vai ser o teu argumento de defesa para tu impugnar essa glose e tu receber o valor por aquele tratamento. Então, o prontuário é o começo de tudo, bem como tu falaste. E o problema muitas vezes é que o profissional, ou até mesmo a clínica, eles não sabem dos direitos que eles têm. Né? Que aquele comentário daqui a pouco que o tutor, o cliente fez numa rede social, que aquilo lá não pode ser feito. Que ele tem o direito de solicitar a remoção daquele comentário. Esses tempos nós tivemos a situação de um tutor que colocou uma foto da veterinária. Né? Então, assim, tem coisas que a gente vê aí que a gente sabe que não pode. Né? Sim, absurdos, né? O que eu vejo também, no caso que eles têm também um braço para ajudar. Eu, como estou vice-presidente da CDL Canoas, agora auxiliando a GV eventualmente também, que é a entidade mãe das CDLs aqui, a nível estadual, o que eu vejo? A gente tem contato com a SCPC Brasil, muito forte, né? E a gente vê um endividamento disparando das famílias e das empresas, muito mais no Rio Grande do Sul pós-enchente. E com isso eles têm um braço que eles também auxiliam na cobrança. Então eles cobram um êxito sobre a cobrança e trazer. E a gente tem muito medo de quebrar essa relação que tem de confiança a princípio com o cliente. Conta mais sobre esse medo que eu ainda não consegui vencer, por isso eu não coloquei vocês para rodar nenhuma ainda inadimplência, porque só que ao mesmo tempo eu não quero perder esse vínculo com o cliente, mas ao mesmo tempo o cliente não me pagou, né? E eu prestei o serviço, então é super delicado. Mas, então, antes de você falar, eu te digo uma coisa. Não veio, nunca trazer um boleto teu. É uma postura, ainda bem, senão não estava aqui. É uma postura que a gente toma também, que eu acho que serve para ti, vocês me corrigem se eu estou errado, que é o seguinte: eu acho que o fato de terceirizar a cobrança depois de um certo tempo, depois de um certo momento, ajuda na cobrança e 2, despersonaliza vocês como cobradores. Que eu acho que intermediário, né? Chega uma hora que esse cara já não é, até aqui é comigo, depois daqui já não é, já não tá sou contratado como então nosso comercial. Acaba que auxilia quem está contratando a manter uma relação comercial com o cliente, porque vamos dizer assim, faz parte do jogo. Até aqui eu te liguei, a gente tentou, fizemos o máximo possível e daqui para frente já não sou mais eu quem cobra. Aí a conduta é outra. Exatamente. E assim, Giovanni, tu tinha falado antes sobre estar nichado, estar dentro desse mercado, assim, é muito específico, né? É um mercado muito específico. Quando a gente procura um parceiro de alguma área, né, sei lá, a gente precisa de alguém que treine marketing, esses dias a gente estava falando, né, com um consultor, o cara falando de gestão, processo, e ele queria entrar na veterinária. Eu disse, tá, mas olha só, calma, nada do que tu aprendeu até agora te preparou para isso. Daí ele primeiro me olhou assim, meio ofendido, eu disse, não, tu pode ter a melhor técnica do mundo, mas tu nunca viu um mercado igual. É muito diferente. É muito específico, é muito difícil a gente explicar, porque é bem isso, eles são pediatras de
idosos, por exemplo, né? É um animal que não fala, mas tem problemas super graves e tu tá ali no meio e tem essa coisa de é relação por amor, então as pessoas se aproximam muito, A humanização, né? É uma relação muito mais horizontalizada do que uma relação com o médico, que é vertical, né? E isso impede muitas vezes essa questão do respeito, de impor, né, o teu limite, da cobrança. E nisso também a gente serve. Eu sempre digo para eles, cara, começou a dar um problema, não precisa ser na cobrança, não precisa ter ameaçado. Qualquer coisa, passa pra gente. Passa pra gente. Porque a depender de como tá lá, eu só entro em contato, eu nem digo que eu sou advogada. Falou perfeito. Tô entrando em contato aqui em nome da Pet Center e tal, a gente queria saber o que aconteceu, né? Nós vimos seu comentário, a senhora tá insatisfeita. Me conta o que tá acontecendo. Nossa, às vezes eu fico eles 40 minutos me enchendo de lixo no telefone. Acalmou. Aí eu digo, não, porque assim, nós somos uma consultoria terceirizada, eles estão muito preocupados realmente com isso, ficaram preocupados com a sua insatisfação. Então, a direção me pediu para entrar em contato. Completamente diferente. Sim. É outro Uma universo. abordagem de Primeiro, defesa assim, é alguém jurídica. de fora, né, que está preparado, caso a pessoa, né, também engrosse, a gente daí engrossa, é diferente. Diz que a direção está preocupada com aquilo, então, sei lá, o problema é com um veterinário específico, cara, demoniza aquele veterinário, deu, mas a empresa não é isso. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos lhe passar para outro veterinário, já que a senhora não gostou mais, mas se a senhora está bem à vontade, venha. Estamos esperando o Floquinho para tomar banho na semana que vem. Olha, a maioria das vezes a gente consegue bons resultados. E é sempre nesse contato com a clínica. O quão importante é esse cliente para vocês? O como que vocês querem que lide com esse cliente? Tem vezes que, cara, não tô nem aí. Só manda uma notificação para esse cara e deu. Ou, putz, esse cliente tinha um baita relacionamento com a gente, tal, deu esse problema, como é que a gente resolve? A gente faz o policial ruim. Mesmo na intervenção deles mesmos com a clínica. Bah, olha só, a gente também queria fazer diferente, mas o nosso jurídico não deixa. Ai, que bom, eu tô cansado Com de ser o policial ruim. Os próprios Pode ser veterinários, vocês? com a própria equipe, sabe? Não, é o jurídico que mandou, manda falar comigo. Porque aí a gente explica, assim, e é isso que eu vejo diferente para os outros escritórios, por exemplo, de advocacia. Tem que fazer o prontuário, tem que aplicar o não sei o quê, porque o conselho diz. Não é por isso. Vamos entender por que a gente tem que fazer as coisas, porque é uma burocracia a mais. Mas quando tu entender por que tem que fazer, pelo menos é uma burocracia que eu escolhi porque eu entendi. Aí tu começa a fazer, aquilo ali começa a dar resultado, começa a gerar um círculo virtuoso, entendeu? Putz, meu cliente está adequando a expectativa. Eu notei que ele está reclamando menos. Eles estão enchendo menos o saco, eles estão pagando mais em dia, porque eles estão vendo valor, sabe? Começa a rodar. Conforme tu vai botando as coisas em dia, aquilo vai rodando certo. Não existe blindagem, sempre vai ter problema. Mas é um problema diferente, é muito legal de ver. Achei que tu pontuou muito bem essa diferença, porque eu sou marido de médica, cirurgião, genro, de médico e cunhado de médico. Eu só tenho veterinário na família. Então, assim, é outro tratamento, é outro respeito. O veterinário, ele foi desenvolvendo na área de pequenos, não há respeito pelo veterinário, isso eu noto num panorama geral. E difícil, teria que ser outros podcasts para tentar explicar os porquês. Mas para mim essa cena está muito clara, né? Então, tem N motivos, mas eu vejo isso muito claro. Então, no momento em que é fácil quebrar a confiança e o respeito, eles literalmente são mal educados com o veterinário, né? E com o médico não. O médico, eles mantêm o respeito, e claro que o médico também tem que se impor e justificar, etc., né? Mas é muito claro, de saída, as diferenças que tem entre a medicina humana e a veterinária. Ninguém reclama, né, que o teu, sei lá, endócrino não te dá o telefone pessoal dele. Exato. E não te responde às 10 da noite. É normal. Isso é normal acontecer. Mas aí, meu Deus, o veterinário não deu o telefone, não me atendeu às 3 da manhã porque o animal estava vomitando. É uma evolução de postura, de classe, e é muito que a gente estava conversando antes, é aquela coisa... envolve uma paixão tal que coloca a relação em outro patamar, né? Vira... é o fulaninho, é o floquinho, pode me ligar a qualquer hora, só que nessa tu não dá conta. E aí geram frustrações, né? Lucas, tu tem, como é que tu tem rotina ou processos bem claros para prontuário? Como é que funciona lá contigo? Para prontuário a gente já teve um caso bem legal, que a Isabel atuou, aonde eu prontamente disse, não, eu vou, não vai fazer nada, veterinário, pega tudo e manda o que a gente tem para a Isabel para provar como a gente tá bem no prontuário. E aí a resposta da Isabel foi um áudio, para não ser tão grosseira, por escrito. Então, pessoal, eu vejo que
tal coisa não está escrita. Tipo, e tal feedback coisa não sanduíche, assim, está muito dita. bem, importante ter um prontuário. Isso. Vocês já Vocês são uma muito minoria, melhor do que isso. Mas Isso. aí entra o sanduíche. Mas está uma porcaria. Exatamente. Então, a resposta é não está bom. A gente tem que refazer toda essa questão do prontuário. Que no Floresta, o prontuário é muito mais bem desenvolvido e escrito. Por quê? Porque atende plano, por enquanto. Atende plano. E aí, se não tiver muito bem escrito, tá tudo restrito, glosado, não recebo repasse e aí não entra dinheiro. E mesmo assim, gloso, né? Por estratégia de fluxo de caixa, mas aí é outros 500. Então, lá o prontuário é muito bem escrito e ainda falta muita coisa. E aí lá tem 2 pessoas para auditar e revisar o prontuário antes de encerrar o dia. Então tem um gasto, sonho, não sei para quem, né? Porque eu tenho um gasto absurdo com isso. Com uma veterinária e uma DM atrás disso, só para ficar revisando se está tudo certo, os lançamentos tudo certo. Realmente é um desafio muito grande o prontuário. Lembro que eu te indiquei o Lange, depois ele veio aqui, o Roberto Lange, do Paraná, nosso amigão. A gente tem um podcast só sobre prontuário. Não tem um viés jurídico, que é legal que vocês estarem aqui. Tem um viés mais prático, mas ele traz muita coisa. E tem um viés de 30 anos, né? Ele tem experiência por base nisso. Mas e aí, então, jogando para vocês essa parte do prontuário, o que se a gente, vamos lá, estamos com o pessoal nos ouvindo e podendo dar dicas práticas. Sei lá, 5, 6, 7, 3 dicas práticas de um prontuário que, ó, isso aqui não pode faltar. Usa o prontuário do Lucas como o errado. E Estão autorizados a revelar qualquer. O que a gente pode dizer assim em prática? Ó, vamos, a partir de amanhã, acho que fica muito claro para todo mundo que prontuário é um documento necessário, que espero que nunca seja utilizado, porém é o veículo que o veterinário tem para se resguardar de qualquer coisa. Agora, é bem isso, dependendo, pode fazer todos os prontuários, se eles não estiverem corretamente ou com o básico necessário bem feito, ele não vai servir para muita coisa. Então, o que seria esse básico necessário bem feito num script de prontuário? Eu vou começar sendo desagradável e já te corrigindo. Tu sempre vai utilizar o teu prontuário, porque a função número 1 do prontuário é assistência médica de qualidade. Tu não está prestando assistência veterinária da qualidade que tu acha que tu está prestando se tu não está preenchendo direito o teu prontuário. Porque é impossível tu lembrar das coisas. Impossível tu lembrar de certos detalhes que vão ser relevantes no teu atendimento. Então, na verdade, assim, quando eu faço, né, as palestras e tal, eu coloco a questão de prova, a questão de processo jurídico, é o quinto. A quinta função. É se todo o resto der errado e a gente precisar provar o que tu fez, tá lá. Mas antes disso, tem todas as outras funções do prontuário. A gente tem muito medo, e por isso que eles vêm, né, com essas reclamações de clientes, porque eles linkam muito com o jurídico por causa do processo. Mas daí o processo no prontuário, na cobrança. Cara, tem muita coisa antes para se usar o prontuário, né? Então, por isso que ele tem que estar preenchido. Mas, assim, posso fazer um parênteses? Claro. Exatamente nisso. Ao ponto da gente estar testando uma ferramenta de IA exclusiva para prontuário. Para que eu comprei uns microfones específicos, né, de mesa, para que o veterinário fique fazendo o atendimento, a anamnese ele está falando e a IA está registrando tudo. E é brilhante, viu? Porque eles tiram a parte do Grêmio. No Inter eu não vou falar, né? Eles retiram a parte do Grêmio, eles retiram a parte da conversa, o fulaninho, o ciclaninho, toda a família que passa e tal. E grava de uma maneira registra de uma maneira muito boa, temperatura, pressão, frequência, tudo que ele vai falando, verbalizando, registra lá. E tem finalidade jurídica, proteção jurídica total. É o futuro, eu acho que é o futuro. Eu dei uma palestra em Caxias agora, mês passado, e aí eles me perguntaram, né, mas como é que a gente faz e tal? Porque essa coisa de vir da universidade é excelente, porque daí tu não cria os vícios para resolver depois. Eu falei para eles, cara, testa agora. Qual é o teu melhor jeito? É escrever e depois passar limpo? É fazer... Não sei... Tu vai encontrar o teu jeito. Tem gente que prefere ouvir primeiro, escrever depois, tem gente que vai escrevendo, enfim. Depois que tu encontrar, a coisa vai. Só que tem que encontrar esse jeito. Agora, depois que tu cria o vício, é muito mais difícil. Mas a IA foi uma coisa que surgiu. Isso é o futuro. Para mim, isso é o futuro. Porque te poupa muito tempo, é super eficaz, assim, eu não vi na prática, mas os exemplos dele ali, muito legal, e eu acho que vai vir para isso. Mas, enfim, respondendo a tua pergunta... E tem um segundo estágio, né, Isa, que é a questão do letramento. Que é algo que até a gente quer desenvolver mais, isso na área médica humana, a medicina humana já está... Se refere à ortografia? Até a linguagem, né? Comunicação com o tutor. Linguagem, né? sim. Entendi, porque eu noto muito veterinário analfabeto funcional. Não, é verdade. Sim, é sim. triste, é terrível, Sim, né? Mas ver a falta de
quando tu falou em letramento, eu pensei, será que ele tá falando de ortografia? Não Eu deixa noto de muito ser, erro de tá? ortografia. Não deixa de ser também. Ele prescreve a medicação e escreve errado, a medicação escreve errado, o princípio ativo, e isso é muito sério. Mas o letramento é mais o seguinte sentido, de tu pegar um tutor, que é, por exemplo, uma pessoa analfabeta, uma pessoa de muita idade, uma pessoa que tem uma difícil compreensão, talvez, tá? E explicar de uma forma que essa pessoa entenda. Porque se tu disser assim, tu tem que tomar isso, aquilo, um medicamento complexo, tu tem que... Tu tem que... BID, TID, CID. De forma intravenal, intravenal, não vai, a pessoa não vai entender nada, entendeu? Então tu tem que deixar claro para aquela pessoa, tu tem que passar uma mensagem de forma que ela receba essa mensagem e compreenda essa mensagem. E isso acaba muitas vezes evitando os conflitos que depois vão parar em rede social, em processo ético, em processo judicial. E lógico, é algo que precisa ainda ser mais evoluído na medicina veterinária. Mas, enfim, da tua pergunta. Resolução 1321. Não sei por onde começar. Resolução 1321. Ela determina tudo que tem que estar no prontuário. Cara, é o básico, vai dali. Vai dali. Porque ali diz exatamente o que tem que colocar e tem que ter os parâmetros. Aí, claro, não é parâmetros ok, né? É de fato colocar os parâmetros. Mas o básico já está ali. E aí tu vai elaborando a partir daquilo. Mas se pegar dessa resolução, assim, tu já está na frente. Essa resolução, ela está no Conselho Federal? No Conselho Federal. Isso. No site do a Conselho. resolução que fala de prontuário, fala dos termos, inclusive tem os termos lá do Conselho, que enfim... Tem alguns termos modelos. Mas pelo menos tem. Não tenho nada. São genéricos, dali, né? Lógico. Né? Baby steps, vai indo devagar. Então, seguindo lá, e tu citou ferramenta de IA e vocês também. Vocês têm alguma ferramenta específica que estão testando? Porque eu entendi que tem que ter, obviamente, eu acho que envolve algumas coisas. No momento que tu coloca a captação de som, tem que ter autorização para uso. Não sei como é que funciona isso por parte do responsável, do tutor ou não precisa assinar nada, um tutor. Olha, atualmente o veterinário fala de forma informal, porque ele viu o microfone amarelo, com a base amarela que ele é, assim, chama atenção, né? E aí ele vai falando e ele diz no meio, né? Inclusive a IA corta isso, né? Quando registra no prontuário. Não, é que nós estamos testando uma IA, etc. Eu não sei se pode citar, tu quer saber os nomes das... Saber que A doutora assistente foi a melhor de todas que a gente testou, indicação do Álvaro Abreu, lá de Canela, inclusive. Só que é muito cara. E aí a gente testou, por fim, a INIA PET. INIA. I-N-I-A PET, que é do Márcio Mota, que inclusive enquanto ele está ali, né? Aqui na feira, que bom que ele veio prestigiar, que é o presidente da NMV. Ele é um dos sócios ali. Então a gente está testando a INIA PET ali também, que é a que o melhor custo-benefício até agora. E a INIA não grava, tá? Ela capta, ela transcreve e transforma a transcrição no prontuário. Ela fica com os dois, o que também é legal, porque caso tu queira conferir se disse mesmo ou não, naquele resuminho não tá, tu pode olhar para a transcrição, mas ela não grava, ela não tem a gravação. Eu acho que isso vai evoluir muito. O papel da IA em tudo, ele tá para tirar operações repetitivas do ser humano para que concentre mais. Vai otimizar o processo. E vai entrar, óbvio, isso é aquilo, é um processo, entre aspas, básico que pode ser feito por uma máquina. Isso a IA vai resolver. Deixa o clínico focado no atendimento em si. Tá, aquilo ali está pronto, não precisa mais perder, às vezes, uma segunda consulta transcrevendo um prontuário, que é algo absurdo. E eu gosto de citar exemplos, até porque assim, hoje essas são as melhores, amanhã surgem outras que evoluem nessa. Certamente. Mas é bom porque o pessoal que não mexeu com isso, pelo menos tem uma direção para começar esse trabalho, sabe? E aí para recepção, então, Connect Vets, pessoal de Minas, está indo muito bem, mas a gente resolveu fazer uma própria, né, desenhar uma própria com a equipe interna, que está voando e falta poucos detalhes para entrar em prática, né? Então, mas com base em quê? Ela vai para trabalhar com o quê? A IA é para essas perguntas repetitivas. Atendimento Vocês aceitam plano, sim ou não? No caso do laboratório, bolsa de sangue. Aí, com a Isabel, elas bolaram como não pode devolver bolsa de sangue, né? Porque é um material muito sensível. Então tem um clique aqui se você aceita. Então tem um terminho de aceite. Tudo pela IA. Já chega mastigadinho para a equipe da recepção. Então não precisa ficar com um monte de gente na recepção respondendo as mesmas perguntas, que é exatamente o que tu falou. Começou a ser repetitivo, é a IA que tem que fazer. E aí toda essa iniciativa que vocês estão tomando lá, vocês acabam usando um viés jurídico, como tu falou, tem um flagzinho lá, sempre tem que ter um certo viés do outro lado para se precaver. Estamos balizando, porque eles cobram tão caros os honorários, que aí a gente tem que valorizar.
Deus, que mentira. É por hora. Não, se fosse, ele não tinha vocês, eu falo duro. Então tu Eu conhece sei que bem. é viável, vamos se colocar assim. Tá, e aí na relação, que acho que isso também é uma segunda questão que a gente colocou sobre, é uma relação histórica, o veterinário e o prestador de serviço. Ele é CLT, tem o mínimo da categoria, hoje existe, a lei da pejotização ainda não parou, né? Acho que ela está em estudo, não está suspensa, né? Mas que caminhos vocês enxergam como sendo os mais positivos na relação ganha-ganha? Como até o Lucas colocou bem, eu acredito que muita gente vive o momento que tu viveu até então. Ainda assina um contrato de normativas passadas, feitas por assim, achando que está protegido. E muitas vezes tem que passar por revisões periódicas, esse tipo de contrato tem que ser refeito de tempos em tempos, porque as leis mudam, né? Então, assim, infelizmente, leis que não mudam são interpretadas e na de forma prática diferente. acaba sendo interpretado e usado de forma diferente. Então, assim, nesse caso, se vocês puderem citar um pouco dos casos que acontecem, para que as pessoas possam se precaver, e também o que a gente pode começar a pensar numa construção de uma relação comercial, seja ela CLT ou seja ela PJ, de uma forma saudável dentro de um ganha-ganha. Então, acho que o mais importante é a clínica, o estabelecimento veterinário, ele conhecer que tipo de profissional ele quer ter dentro da empresa dele, né? Porque a partir do tipo de profissional e do tipo de operação que tu quer ter, que tu vai conseguir pensar no modelo de contratação mais adequado. E tu pode ter vários modelos dentro de um negócio. Lógico que isso tem que ser bem trabalhado para não gerar, né, nenhum tipo de conflito entre esses profissionais. Mas hoje, se tu olhar na realidade, tu já tens aí volantes que trabalham em várias clínicas, tu vai ter aqueles profissionais mais internos, mais fixos. Então, isso já é uma rotina sobre alguns aspectos. Mas vamos lá, tu pode ter um sócio, né, um veterinário que é qualificado, que tem perfil de gestão, que pode ser sócio de uma clínica. Tu tem um veterinário que ele pode ser contratado terceirizado, né, tu pode contratar ele através de uma PJ e ele prestar serviços de forma não subordinada, ou seja, ele vai ter autonomia para prestar o serviço dele, ele vai poder trazer um outro veterinário para substituir ele, não vai ter a pessoalidade também. Embora tu contratou aquela pessoa, tu quer no mínimo a qualidade daquela pessoa. Então o que ele tem que te entregar é uma qualidade caso ele venha a ser substituído. Mas, então a clínica ela precisa olhar para isso. O que ela quer ter, né? Quem que ela quer ter? Porque muitas vezes tu é uma empresa que tu quer ter vários sócios, ou tu não quer. Tu quer ter vários PJ, tu quer ter vários, enfim, outro tipo de contrato que a gente pode vir a pensar, pode ter autônomo, RPA, né? Então tudo, até sob o ponto de vista tributário, tu tem que aliar uma coisa com a outra. Então o RH tem que falar com a contabilidade, que tem que falar com o jurídico. E aí tu vai ter o melhor resultado na hora de escolher o modelo de contratação. Tá, e na prática, que a maioria dos... Te botar na fogueira. Sou co-host, né? Que a maioria das clínicas veterinárias, o próprio dono é veterinário, é RH e ajuda a enviar os documentos para o contador. E aí, como é que ele... Esse é o que a gente mais encontra, infelizmente, tá? Mas, assim, pelo que a gente vem, né, percebendo, cada vez mais esse tipo de profissional, esse tipo de gestor, ele está enxergando isso agora. Está começando a enxergar isso, a entender que ele precisa subcontratar também pessoas para ajudar a resolver esse problema. Que ele precisa ter um protocolo de atuação no atendimento, que ele precisa ter um manual para a equipe, e não só interna, mas para os externos também, para os PJ, etc. Então, essas pessoas estão tendo uma girada de chave. Lógico, em alguns lugares mais, outros menos, né? Então, tudo depende também. Conversei hoje com uma veterinária de uma cidade pequena que ela me falou que não se preocupa com nada disso, todo mundo se conhece, ninguém se processa, está tudo certo. Mas tu entra, isso até a cidade que tem 20 mil ter 40 mil habitantes, aí já muda o cenário, né? E a gente sabe que a maioria das clínicas estão em cidades maiores ou médias, pelo menos, né, onde tu já tem uma outra realidade. Com o advento da pejotização ali, pós-Temer, né, a partir do Temer ali, nosso ex-presidente, começou a ficar muito bom esse ambiente para que tu contrate. E o veterinário começa a ver que ele realmente ganha mais sendo PJ. Porque, não, mas o meu CLT era 7 mil. Bom, mas ninguém paga o teu CLT. E todo mundo acaba te contratando por fora, frio, pagando, não sei o que. Isso tem que terminar. A gente tem muito orgulho de aqui, desde 2013, trabalhando esse assunto entre as principais clínicas e hospitais, a gente conseguiu superar isso. Mas quando tu entra em estados mais sindicalizados, como São Paulo, é muito mais difícil, né? Então a gente vive uma realidade regional aqui mais facilitada para isso. Então, exatamente.
Essa pejotização, o que o veterinário tem que entender e o gestor tem que entender que ser veterinário, pejotização não é um termo pejorativo. Não é de forma alguma. Ele é o termo justamente a saída para que tenha liberdade o veterinário para que ele possa crescer. E tu ter uma lei da década de 60, e não é 70, é 60 regendo isso, pelo amor de Deus. É uma piada, né? É uma piada, o problema é que o problema que eu vejo mais é que, assim, muitas vezes gestores querem os benefícios de uma PJ ou de um autônomo, mas também querem os benefícios do empregado. E os veterinários a mesma coisa. E essas duas coisas não conversam. Porque todas elas vão ter lados positivos e negativos, né? Ah, tá bom, vou te contratar CLT, mas o negócio é o seguinte, 8h15, tu chegou, teu horário é às 8. Tá descontando. Ah, não, tu vai fazer assim porque tu é meu subordinado. Não, tu vai não sei o quê, porque... Ah, não, mas isso eu não quero. Ao mesmo tempo ele tem que pagar hora extra. Exato. Exatamente. Aí o gestor não quer pagar os encargos, não quer pagar o INSS, não quer pagar hora extra, não quer dar, sei lá, VT, VR, não sei o quê. Ok, vamos contratar como PJ, ou enfim, como autônomo. Não, é isso aí, porque eu não quero pagar nada, só vou te mandar ali, deu. Às vezes nem o RPA não quer emitir. Beleza. Tá bom, só que quando o teu veterinário te disser que daqui a 2 semanas ele vai sair, ele vai sair. Não quer dizer que ele possa não vir amanhã, porque daí quando a gente fala disso de PJ e de autônomo, então amanhã eu não venho. Não, meu querido, só um pouquinho, a gente já fechou a escala desse mês. Não é oba-oba. Então as duas partes têm que entender que tem vantagens e desvantagens. E que se ficar no meio, fica legal para todo mundo. Porque assim, eu tenho uma certa flexibilidade. Pô, se a gente combina um café, em tese, eu não vou cancelar meu café 5 minutos antes. Ah, não tô mais afim, tá, Giovanni? Ah, mas a gente combinou um café na Serra, tu já tá lá. É mais ou menos isso, né? Pô, a gente combinou toda a nossa agenda, tu não pode simplesmente não vir porque tu é autônomo, não é assim. Ganho formalizado, né? Regularizado, tem um declarado, né? O que mais tinha há 10, 15 anos atrás é que os veterinários todos compravam um carro no nome da mãe ou do pai, né? Bem isso. Isso eu vi isso direto, o pessoal chegando com o carro, pô, que legal, parabéns. Mas como é que tu comprou? Não, eu tive que comprar no nome da minha mãe, tive que financiar na minha mãe, porque não tinha origem. Não tinha origem porque era tudo não tem crédito, né? Não tem mas como comprovar. mesmo agora, né? Ah, tá, eu declaro renda, porque já aconteceu da gente pegar alguns profissionais que declaravam o IR, só que não pagavam INSS. Só que INSS não é opcional. E aí o INSS tá lagaço. Aí eu te pergunto, tu vai querer pagar isso como pessoa física mesmo? Às vezes a PJ tem essa vantagem, né? Ou então, ok, vai emitir um RPA. Mas aí o RPA vai ter o desconto da clínica e vai ter o desconto dele também. Então, assim, é muito particular e às vezes passa por valores da clínica, né, Diego? A gente já teve clínicas que disseram pra gente, olha, nós saímos de uma clínica que nos obrigou a fazer uma PJ, a gente teve custo desnecessário, não compensou, a gente não quer por valor, a gente não quer isso aqui. Tá bom. Então a gente vai montar. A outra me diz, não, eu tenho autônomo, porque daí eu implico no fator R, então eu quero que seja autônomo, não quero fazer PJ. Tá bom. Então a gente vai ver. Não, aqui muito eu não personalizado, vou fazer nada. né? Não existe receita mágica para ninguém. Isso, né? mas o que o empresário tem que entender, e que boa parte aqui de quem consome, né, o podcast aqui da Vetlog, são empresários, gestores do nosso setor, que não dá para dar o migué, como eu chamo, né? Então, vai ser PJ, mas a gente dá... Não, tem regras. Eu gosto muito de usar o exemplo do Robert, né? E quem sabe ele está escutando. O Robert hoje em dia ele faz tomo, né? Aqui em Porto Alegre. Mas ele era o meu profissional da imagem, fazia raio-x e eco. E aí eu liguei para eles, Robert, faz um favor aí, eu preciso que tu faça uma eco aqui, SUS, como a gente chama, né? Porque é uma protetora, amiga nossa, aquela coisa que todo mundo ajuda, mas se evita divulgar para não formar uma fila de doação, né? Mas a gente sempre ajuda, todo mundo ajuda, né? Robert, tu consegue fazer essa eco do SUS aí para nós? E aí ele disse, olha, chefe, claro, mas só que eu tô em Cancún. O fulano tá fazendo pra mim aí, mas eu volto semana que vem e faço com o maior prazer. Eu, não, fica tranquilo, vai. Ou seja, o meu veterinário da imagem, que é a empresa que eu contratei ele, a empresa dele que eu contratei, estava de férias com a noiva, né, num paraíso. Tem todo o direito. E eu não sabia, porque eu não tenho que saber. Eu só preciso que ele coloque alguém no lugar, que a empresa dele coloque alguém no lugar. Exatamente. Então, para com esse migué de cumprir o horário que tu deu das 8h15. Não, a tua empresa tem que cumprir as 8h15. Claro que o profissional que ele botou já estava habilitado, já tinha conversado com a gente, não dá para botar qualquer um também. Eu acho que a relação PJ, eu acho que é uma tendência nesse setor, no nosso setor, né? É uma tendência à pejotização.
Eu acho que ela é uma relação que tem que começar muito franca e dentro desses moldes, dessas explicações, onde é uma relação onde uma PJ contrata uma outra, tem que despersonalizar da figura. Então, no momento que tu não é mais CLT, tu é uma empresa. Tu é um PJ contratado por outro PJ para prestar um serviço, onde ambos temos benefícios, direitos e deveres. Tu dá esse exemplo, o exemplo que eu dou é o seguinte, ó, eu tô fazendo o evento aqui, tá? E aí eu contratei uma PJ para me fazer café quente, botar salgadinhos e eu quero 4 tipos de sanduíche. Ou eu contratei uma empresa PJ para me trazer marmitas. Na marmita eu quero arroz, feijão, ovo. Né? E aí todo dia chega sem um ovo, no outro dia chega sem o arroz. O que eu vou fazer? Eu vou contratar uma outra PJ que me preste esse... Tem liberdade melhor para todo mundo que isso? Entendeu? Então, acho assim, essa relação do PJ com PJ, eu acho que é válida esclarecer. Torna mais dinâmico, né, a relação. E uma coisa só para voltar, tu colocou alguma coisa sobre contribuição de INSS pro pessoal que não sabe disso, como que... Tu diz com relação ao INSS, por exemplo, do... Contribuição. Que o veterinário é obrigado, ou está incluído no... Então, sim, se ele for um autônomo, um RPA, ele tem que pagar o RPA por ali, ou seja, vai dar uma incidência muito maior que o normal. Se ele tiver uma PJ, ele vai recolher, se ele tiver Prolabore, ele vai recorrer. Não pode ser MEI, né? Todo mundo sabe que o veterinário não pode ser MEI. Então ele tem que ter Prolabore e recolher a partir dali, ou pagar, né, separado o INSS. Porque a maioria não sabe disso, né? Ou não paga INSS, ou faz tudo errado. É que assim, em tese, toda atividade laborativa, toda atividade que tu exerce por remuneração, ela teria implicação do INSS. Só que como a gente faz as relações muito formais, muitas vezes a gente vai fazer uma consulta e aí o profissional não tirou nota, o profissional não declarou nem nada, aquilo ficou no limbo. Isso está errado, na verdade, né? Só que é difícil tu pegar isso, né? Porque pingou R$300 na tua conta, ninguém vai fiscalizar isso. Mas no momento que eu declaro, por exemplo, um imposto de renda, a gente consegue cruzar as informações, né? Então, por isso que tem essa questão. E agora, até o Diego estava me explicando, porque é da área dele, com a questão da reforma, tudo fica muito mais complexo também, né? Porque daí vai ter mais as regularizações, as regularizações cada vez mais estão, né, automatizadas. As questões, bom, o IR nosso já fica pré-preenchido, né? Dependendo da tua profissão. Então, isso pode começar a dar problema. Isso, né? Vai dar problema. Eu Exatamente. Acho assim, ó, quem ainda trabalha imparcialmente ou 100% na informalidade vai acabar aprendendo na dor. Isso assim, ó, em 2008, eu morava na época em São Paulo e a gente, aquela coisa de roda de amigos, fomos jantar e estava uma pessoa da Receita fazendo um teste, rodando um teste desse sistema Águia aí do governo federal de imposto de renda e tributação com dentistas em Brasília. Era alguma coisa assim. E tipo assim, cara, eles estavam enxergando tudo. 2008, né? 2008. Então, tu imagina o que evoluiu a informática, a inteligência artificial. Então, assim, ó, é um caminho sem volta, sim. Eu acho que vocês colocaram muito bem. A reforma tributária, que é algo ainda inexplorado na mente do nosso segmento, é uma obrigação e ela vai acabar um pouco isso. Por outro lado, vai formalizar o ganha-ganha, que assim, ó, fica claro para ambos os lados o que é de direito e dever de cada lado. Eu acho que isso é a principal coisa. Eu vou fazer um gancho rapidinho aqui, porque eu sei que o Diego tem que sair. Que ele vai dar palestra e vai falar. Sim, então, uma assim, palestra sobre planos de saúde. sobre plano de saúde. Então, assim, ó, eu vou iniciar o tema plano de saúde e aí depois tu fica à vontade, passa aqui no meio e a gente continua mais um pouquinho. Mas vamos falar um pouco de plano de saúde, um pouco do que tu vai falar lá, o que tu traz nesse sentido. Então, a ideia é justamente trazer quais são os seus principais desafios jurídicos, né, das clínicas e dos profissionais frente a essa adesão aos planos de saúde que a gente vem percebendo, né? Então aí, se a gente pegar, por exemplo, o exemplo da saúde humana, né, dos planos de saúde humanos, quais são os conflitos que aconteceram lá e como é que foi feita a regulamentação deles? Foi uma regulamentação baseada no conflito, baseada nos problemas, judicialização, etc. No mercado veterinário, a gente tem a oportunidade de fazer uma autorregulação que não seja baseada em conflitos, que parta do meio, que parta do segmento, né? Então, a gente tem que aproveitar isso, porque a gente não tem nenhuma regulamentação para plano de saúde animal. E no plano de saúde humana a gente tem uma alta regulamentação, talvez mais até do que o necessário. E então acho que isso nos gera algumas oportunidades, preocupações, claro, mas é importante que as clínicas, os veterinários saibam dos seus direitos perante o plano. Por exemplo, né, a questão de poder reclamar das glosas, de discutir essas glosas extrajudicialmente ou judicialmente, se for o caso.
a importância de preencher bem o prontuário para que isso seja usado como uma impugnação de uma glosa do plano. Enfim, e também mostrar quais são os conflitos que já estão surgindo em decorrência da atuação dos planos de saúde. Então, a gente já tem processos por negativa de cobertura, né? Tem a questão da dificuldade. Estou resumindo tudo aqui, tá? Por causa do horário, estou resumindo. Tem aquela questão clássica, né? Porque o tutor ele chega ali no balcão e tal, tem para fazer o procedimento, e aí quem é que vai explicar a negativa? É o pessoal do plano? Muitas vezes não é. É o pessoal da tua recepção, da tua clínica, o teu veterinário, que viu ali o sistema, que não é o sistema da clínica, é o sistema do plano, que talvez ele ainda não sabe mexer direito, ele está aprendendo, ele já aprendeu. Mas, enfim, ele tem que explicar essa negativa, que é um momento tão ruim que tu dizer pro tutor que, pô, assim, ó, eu não vou te atender, basicamente isso, né? E aí tu vai ter que, daqui a pouco, entender o quanto isso pode ser uma oportunidade de apresentar um orçamento particular, se o teu contrato te permitir, porque às vezes não permite, enfim, tem que ver, né? Mas isso pode gerar conflitos, porque daqui a pouco o teu veterinário tá dizendo pro tutor que não tem cobertura e tem. Por uma questão de interpretação. Um erro do sistema, ou ele não soube olhar, ou a recepcionista, daqui a pouco olhou errado, entendeu? O veterinário, enfim. Então a gente tem situações de conflitos que já estão surgindo e vão cada vez mais surgir em função disso. Tem uma questão também de responsabilidade. A gente tem muitas reclamações, assim, para procedimentos de emergência, por exemplo. Eu preciso de um anestesista para um procedimento de emergência, mas, sei lá, no plano, na minha região, tem 3 cadastrados. Eu não consigo. Ultrassom, não consigo. E aí, de quem é a responsabilidade? Porque se eu fizer particular, primeiro que o meu cliente vai reclamar e segundo que eu estou descumprindo o plano. Agora, se eu aguardar, eu vou deixar o meu paciente talvez num estado crítico. A responsabilidade é de quem? A gente ainda tem esse limbo, assim, esse universo de não previsão, de o que acontece, como é que funciona. E para tu registrar isso é muito difícil. Porque imagina, tu tá numa situação aquela ali, daí tu tem que treinar a tua equipe para, sei lá, entrar em contato com todos, entrar no site para ver, tentar agendar. E quem é que disse que esse paciente não podia esperar 12 horas? Né? Em tese, no meu entender, deveria ser a equipe que está atendendo ele, que está ali. Mas aí o plano vai dizer não. Eu acho que devia poder esperar. Aí tu vai arriscar? É complicado, assim, tem coisas que estão surgindo, né? É que o plano de saúde é algo novo, entre aspas, no veterinário, né? Tomando proporções grandes, está se tornando algo de volume, né? Onde a gente está aprendendo a lidar com ele. Acho que tem muitos benefícios no sentido de estar trazendo para dentro da nossa rotina clínica, com frequência, um mercado que muitas vezes não era, a gente não acessava. E para os próprios animais também, né? Para os próprios animais, porque diante de uma previsibilidade, a pessoa, então eu consigo, pelo menos aquela consultinha anual ali, né? O preventivo, vacina, etc. Não, e ele entra numa base, esse cliente entra numa base de contato, alguém vai ofertar uma campanha, vai ofertar um preventivo, e eram tutores, donos, responsáveis de animais que não tinham essa ida. Então, assim, eu acho que tem muito mais benefício. Falta um momento de regularização, vai passar um pouco de dor em cima disso, mas então, assim, vamos, sabendo que o Diego tem que sair, para a gente chegar num caminho final, mas encerrando em cima de planos, o que tu deixa de mensagem sobre planos e sobre o papo que a gente teve aqui pro pessoal? Sobre o plano, eu sou totalmente contra a regulamentação, e aí querem me trucidar quando eu digo isso, assim como eu sou contra a regulamentação de várias coisas da medicina veterinária, porque eu sou a favor do livre mercado, acho que o mercado se regula, só que a gente tem um conselho que fiscaliza a prática da medicina veterinária, mas não temos um órgão que fiscalize o plano. Então essa disparidade cria uma injustiça. Inclusive e por revogaram, isso né? que as pessoas e por isso que as pessoas querem regulamentar o plano, como se fosse a solução. Toda vez que a gente dá poder para o Estado, a coisa piora. Piora para quem faz a boa prática da medicina veterinária, as boas práticas de qualquer negócio. Mas esse seria o mundo ideal, revogar tudo e deixar o mercado regular. Como a gente não vive num país das maravilhas, então a gente tem que pisar no real aqui e saber que o caminho mais breve possível é essa regulamentação dos planos de saúde, sim, para que haja um equilíbrio, uma paridade, né, na prática da medicina veterinária. Senão inclusive o plano tem tributação menor.
eu sempre acabo entrando no assunto da tributação. Ótimo. Né? É que é melhor que o mercado se regule do que venha algo de fora, entendeu? Isso, e quem que está lá de fora, Monstana? A gente sabe o nível da nossa política, né? E quem está legislando sobre isso? Então, essa é uma batalha muito forte e o presidente da BHV detesta de tanto que eu incomodo ele, que tem que estar lá presente na confecção dessa legislação. Tem que ser a gente que vive. Tem que ser quem vivencia. entende disso, né? Porque o grande problema da regulamentação é esse. Na verdade, a regulamentação ela deveria vir para resolver os problemas do mercado. O mercado não conseguiu se resolver, então a gente regulamenta. No Brasil, é como tu diz, é um caso totalmente sui generis. Mas já que temos esse cenário de que vamos acabar na regulamentação, então que se aproveite, como disse o Diego, antes de piorar e fazer as pressas com quem não entende, junta quem entende do negócio, vamos aprender com a medicina humana, trazer o que faz sentido, o que não faz, porque talvez a gente não precise nem de uma coisa tão restrita, talvez a gente consiga adequar em algo mais maleável, mas que impeça uma progressão desse problema. Então tá, gente. 100%. Alguma coisa mais sobre o plano? Falou tudo? Agradecer pela oportunidade, né, pelo espaço, foi um prazer, uma conversa fluiu bem super naturalmente aqui, né, esperamos contribuir aí com a série de podcasts Legal, da acho que a gente Vetlog. acaba tendo horário a cumprir, porque estamos entre palestrantes. E a gente sabe peço que tem quem uma estiver agenda. acompanhando aí nos siga, né, nas redes sociais Isso, eu e vou dizer agora. @vetjus. É isso aí. Então, assim, gente, primeiro agradecer a todos. Lucão, obrigado pela vinda. A ideia era que tu trouxesse realmente essa visão de quem é empresário do setor. Eu acho que isso que contribui para esse dia a dia. Para vocês também, eu acho assim, esses insights, são, vamos dizer, pinceladas de assuntos a serem aprofundados. Mas então, começando pelo Lucas e depois a vocês, como que o pessoal encontra vocês, onde que eles acham, querem saber mais de vocês. Então, Lucas, para te encontrar aí nas redes. Eu vou dar o meu Instagram, que é Lucas Turk de Almeida. O pessoal escrevendo Lucas Turk já aparece lá. A partir dali tem os arrobas das demais empresas ali. Amanda e Diego. E nós estamos no @vetjus. Ali já também @vetjus, nos- quem quiser seguir também, Diego Gonzalez, ADV, com Z no meio e no fim. Bem castelhano, também tem o meu perfil lá. A gente advoga para a área veterinária, mas também para outras empresas de médio e pequeno porte, que a gente tem um escritório de advocacia também. Gente, obrigado. Vocês serão, com certeza, convidados para... Tem bastante coisa para a gente falar, muito assunto para a gente abordar. E, de novo, né, agradecer a todo mundo que está nos ouvindo. Sigam a gente, Vetlog Podcast, Spotify, tem no YouTube com imagem também. E as nossas redes lá, Instagram, LinkedIn e Facebook. Tá bom, gente? Obrigado. Obrigado.